Olá pessoal, tudo bem? Ernesto Cavalcante, locutor aqui de Xinguara, no estado do Pará. Bom, eu encontrei hoje uma matéria, hoje é dia 18 de agosto de 2022, encontrei uma matéria muito interessante nos jornais escritos pelo Brasil. Até dei uma pesquisada aqui e vi essa matéria no jornal O Globo, outros jornais também, falando sobre as eleições deste ano, e uma matéria que me trouxe realmente, assim, algo bem legal, né, do jornalismo, algo do que vem acontecendo nas nossas eleições em relação aos presidenciáveis, aqueles que estão aí à frente nas pesquisas com possibilidade de chegar ao Planalto. O título da matéria está aqui, eu vou ler a matéria porque achei muito interessante, vou dividir com vocês. A matéria diz aqui o seguinte: início de campanha marcado por guerra santa entre Lula e Bolsonaro. Demônios, fariseus, diabos, Deus acima de tudo, terrorismo religioso, Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. As frases ditas pelos dois candidatos que lideram as pesquisas para a presidência da República nesta largada de campanha remetem a uma guerra santa para angariar votos de fiéis. E realmente, de fato, isso que está acontecendo, tanto por parte de um quanto por parte de outro, porque a parcela de pessoas que são evangélicas ou católicas ou do candomblé ou espiritismo são realmente muito grande. Para Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição, manter a hegemonia entre o eleitorado evangélico, representa uma chance de virada sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT e líder nos levantamentos. Já o petista vê a possibilidade de ganhar no primeiro turno caso cresça no segmento. Ambas as campanhas veem nesse cenário uma chance de virar votos. Nos últimos dias, tanto Lula e o PT quanto Bolsonaro e o PL trataram de rebater notícias falsas envolvendo eleitorado religioso. A Guerra Santa também inclui as esposas dos dois candidatos. A evangélica Michele Bolsonaro inaugurou a provocação ao discursar em BH há 2 semanas, dizendo que o Planalto era consagrado a demônios. Meu Deus do céu. A declaração da primeira-dama provocou reação imediata de Lula. No discurso de largada da campanha em São Bernardo do Campo, Lula disse que, se tem alguém possuído pelo demônio, é Bolsonaro. O petista lembrou a gestão da pandemia da Covid-19 e acusou Bolsonaro de ser negacionista. Não acreditou na ciência, não acreditou na medicina, não acreditou nos governadores. Bolsonaro, você acreditou na sua mentira, porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é Bolsonaro, que é um mentiroso, ressaltou Lula. E a briga continua, meu irmão. Segura aí. No mesmo discurso, Lula reivindicou a criação do Dia de Jesus, comemorado pelos evangélicos, e chamou Bolsonaro de fariseu, grupo religioso que existiu no mundo judaico e que é combatido na Bíblia. Se bem que Jesus não pediu para ter um dia de Jesus, né? Não, Jesus veio aqui e nos ensinou a praticar o amor, praticar a verdade, né? É isso que Jesus ensinou. Enfim, continua aqui o jornal. O petista rebateu insinuações de que o PT fechará igrejas e acabará com a marcha para Jesus, explorada por Bolsonaro durante o período de pré-campanha. Quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi o meu governo. Foi o Lula que criou. Ele, Bolsonaro, está tentando manipular. Ele, na verdade, é um fariseu que está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja para tratar de sua fé, reclamou o petista. Tanto a fala de Lula quanto a ação de comunicação rebatem falas como a do deputado bolsonarista Marco Feliciano do PL, que tem acusado o petista de querer perseguir evangélicos e fechar igrejas caso seja eleito. Esposa de Lula, a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, também já fez publicações de cunho religioso nas redes sociais. Em determinada ocasião, Janja compartilhou foto em um altar com orixás da Umbanda e do Candomblé. Ao ser alvo de críticas, ela declarou que Deus é sinônimo de amor. Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião e qual credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios, declarou ela no Twitter. A verdade é que religião não leva a Deus, viu? Religião não leva ninguém a Deus. Na verdade, você vê aí os reformados,
eles têm aí 300 anos da Reforma. Os católicos, começando aí, eles foram instituídos 350 ou 400 anos depois de Cristo, por Constantine, que criou a religião católica. Os reformados têm 300 anos, os pentecostais têm 100 anos, os neopentecostais têm seus 40, 60 anos, né? Ou seja, nunca precisou da religião para você ser salvo. Nunca. Você só precisa de Jesus, onde você estiver, né? Então, essa guerra santa entre os dois candidatos, principalmente esses dois que estão aí postulando o Palácio do Planalto, Bolsonaro que quer continuar, Lula que quer voltar, ou seja, entre eles realmente viraram a guerra santa. Por quê? Porque a religião está envolvida na política, uma vez que Jesus não quis e não pediu que nenhum que seguisse o evangelho, que seguisse verdadeiramente a Cristo, viesse a se envolver com religião, se envolver com armas, se envolver com espada, se envolver com isso. Não, a nossa guerra de quem é cristão, a guerra de quem vive no evangelho, vive em Cristo, é de joelhos. O crente é aquele que crê independentemente da religião. O crente é aquele que as suas lutas, as suas guerras, elas são de joelho. Elas não são, elas não são no judiciário, elas não são no Congresso, elas não são no Supremo, elas não são em qualquer lugar que seja locais onde está agregada a política. Muitas pessoas vão dizer, nós fazemos políticas em casa, em qualquer lugar, nós fazemos políticas em todos os cantos. Mas, na verdade, Jesus não se misturou com a política. Quando os fariseus eles estavam arrecadando dinheiro, pegando dinheiro dos fiéis para poder construir o aqueduto através da política de Roma, Jesus falou, olha, não é dinheiro que vocês precisam dar, o dízimo é o cominho, é o endro, é a hortelã, o dízimo é alimentos e animais. Dízimo nunca foi dinheiro. Aí muitos vão dizer, mas hoje como é que eu vou pegar um animal, como é que eu vou pegar um alimento? Não, mas você precisa entender que quem recebia o dízimo era apenas as pessoas da tribo de Levi. Apenas os levitas que tinham dinheiro, que tinham o direito de receber esses alimentos e receber esses animais como dízimo. Quando, lá em Hebreus fala, quando se muda o sacerdote da tribo de Levi para alguém da tribo de Judá, muda-se a lei. Ou seja, nosso sacerdote santo de Deus é Jesus Cristo. Hoje não tem mais dízimos, né? E o dízimo nunca foi dinheiro. Aí você fala, mas naquele tempo não existia dinheiro, por isso que era alimentos. Existia sim. Se você vai em Gênesis, você vai em Deuteronômio, você vai em outros livros lá do Antigo Testamento, lá em Gênesis, que é o primeiro, você já vê que existia moedas em troca de serviços, em troca de produto, já existia naquele tempo. Mas Deus nunca instituiu dinheiro como dízimo. Eles usam hoje porque eles estão aí montando seus templos, suas riquezas, né, seus poderes, enfim, eles fazem isso. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo morreu pobre, o próprio Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Outra questão também, os apóstolos de Cristo nenhum enricou, todos aqueles foram mortos de forma cruel e não tinham nada. Aí esses religiosos, principalmente esses que defendem a teologia da prosperidade, vão dizer assim, então eles foram avarentos, porque eles costumam chamar as pessoas de avarento que não dão dinheiro a eles, né? Então, se você chama, ou você que é religioso e que defende a teologia da prosperidade, qualquer um como avarento, né? Então você precisa entender que você também precisa chamar Jesus de avarento. Paulo, os discípulos, os apóstolos, né, de avarento, porque nenhum deles enricaram e não tinham nada. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Seu guarda-roupa era seu próprio corpo. Apóstolo Paulo morreu da forma que morreu, né? Ou seja, a gente precisa entender que tudo que a gente faz para o reino ou que a gente recebe é espiritual, não é material. Material você precisa ganhar de acordo com o suor do seu rosto, que foi uma condenação que Deus deu para o homem devido à queda do homem, né? Ele deu a condenação para que o homem pudesse conseguir trabalhar e conseguir tudo através do suor do seu rosto. Mas infelizmente a religião sempre costuma passar esse crivo, criar esse clero para que as pessoas sejam dominadas e façam tudo o que eles querem. Na verdade, a gente está vendo essa guerra santa envolvendo os dois candidatos porque realmente existe um grande grupo de religiosos, não só do evangélico, mas existe os católicos, os evangélicos, os do candomblé, os espíritas e tantos outros, que todas são religiões, né?
Ah, porque a minha religião aproxima da Bíblia, é a minha religião que leva para o céu. Não, Jesus nunca precisou de uma religião para salvar você. Não. Então, se você pensa dessa forma, aqueles de 1.700 até 1.700 anos depois de Cristo, então não foram salvos? Se você é evangélico, você diz que precisa estar na sua igreja? Não é bem assim. Você católico, vai dizer o seguinte, então os que viveram até 350, 400 anos depois de Cristo, eles não foram salvos porque não tinha religião? Não, Jesus ele não precisa de religião para salvar você, apenas você crê no seu coração e confessa com sua boca. Confessa onde você estiver que Deus é bom, que você crê e pronto, você será salvo, porque o mérito não é meu nem seu. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus e não dos homens, para que ninguém venha se vangloriar. Ou seja, tudo que você faz, as obras, a fé é tudo para almas e é tudo espiritual. Nada de questão financeira. Esqueça a teologia da prosperidade, esqueça a teologia da confissão positiva. Confessa, declara, fala, venha, vamos participar da campanha, 21 dias, 7 dias, 10 dias. Nada disso, meu irmão. Não é por muito fazer, não é por muito falar. O próprio Jesus fala isso. É pelo crer. Creu no seu coração? Pronto, meu irmão, eu creio que eu preciso ser melhor, que eu preciso amar, então eu vou praticar. É a prática, não é o seu exterior, é o seu interior. A transformação é de dentro para fora. Tá bom, meus amigos? Um abraço para vocês, sucesso, que Deus continue abençoando a todos e vamos impregnar esse amor, essa luz que nós precisamos demonstrar através de nós para muitos que ainda não creram no seu coração, não conheceram Cristo verdadeiramente. Não o Cristo da religião, mas o Cristo que salva, que liberta, aquele que morreu na cruz, aquele que é o verdadeiro e que não precisa de fulano, cicrano, beltrano para te salvar. Você só precisa crer no seu coração. E onde você estiver, você diz, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele me salvou, eu creio nele, Ele pode te salvar. Somente isso, meu irmão. O resto é balela. Um abraço, tudo de bom.